Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje o nosso tema aí é sobre ELISA, de novo, na verdade. Só que dessa vez é o chamado ELISA da quarta geração. Significa que o ELISA teve filhos, netos e bisnetos. Claro, é uma evolução, pessoal. Esse foi um pedido aí da Eliane, certo? Que deixou lá nos comentários e nos solicitou para ajuda em um trabalho. Espero então, Eliane, que ajude você e muitas outras pessoas também. Então fica aí a dica, pessoal. Se você tem uma ideia para um vídeo, deixa aí no comentário que a gente vai ver se é viável e vai fazer também. ELISA, pessoal, ele tem uma relação extremamente íntima com o vírus do HIV. A gente vai ver que a evolução do ELISA ela é praticamente em cima do HIV. Para você que não sabe ou não se lembra, o ELISA hoje a gente tem para muitas patologias, para diagnóstico de muitas patologias. Mas é com HIV, certo, que a gente teve essa evolução. Tudo bem? A gente vai ver como é que isso aconteceu. Bem, mas para que a gente entenda aqui melhor, peço a você que assista aqui a esses dois outros vídeos que a gente tem aqui no canal, que a gente vai falar de alguns termos, alguns conceitos, certo? Que não vale a pena ficar repetindo, fica muito longo, fica muito cansativo. Então dá um pause aqui, se precisar, e volte e assista aqui, ó. O ELISA, que a gente já fez antes, a gente fala dos 4 tipos de ELISA, muito importante que você veja, e também dos testes rápidos, também abordados alguns temas aqui, alguns conceitos. Bem, então como eu disse, a gente tem uma evolução. Por que é quarta geração? Significa que a gente teve outras gerações de ELISA antes. O primeiro ELISA aí, pessoal, é de 1985, onde a gente utilizava, para obter o antígeno do vírus, cultura celular. A gente fazia uma cultura de células, precisava, claro, do vírus do HIV, esse vírus ele ia se multiplicar e aí a gente tinha antígeno suficiente para poder utilizar no teste de ELISA. O primeiro ELISA aí, ele tem o mesmo princípio do que a gente chama hoje de ELISA indireto. Então eu tinha um antígeno e tentava identificar os anticorpos e tinha o meu conjugado depois. Tudo bem? Bem, a segunda geração também é o mesmo princípio do ELISA indireto. Só que aí a gente teve um passo muito importante. O meu antígeno, pessoal, ele era obtido a partir do que a gente chama de antígenos recombinantes. Ou seja, eu utilizava técnicas biotecnológicas para multiplicar, para obter antígenos sintéticos, para obter peptídeos sintéticos. Então eu fazia o meu antígeno de regiões extremamente específicas do vírus do HIV, certo? Bem, então aí teve um passo importante, como eu disse, isso em 1987, segunda geração do ELISA, também ela era ELISA indireto. Na terceira geração, que a gente tem o conhecido ELISA, que a gente chama sanduíche, ou imunomérico, ou ainda ELISA direto, que é quando a gente sabe que temos o anticorpo e a gente tenta localizar o peptídeo, a gente tenta localizar a proteína viral, os antígenos virais. E isso, claro, é uma grande evolução, porque isso me dá maior certeza. Então o ELISA de quarta geração ele é também chamado de ensaio imunoenzimático combinado ou ELISA combinado. Esse combinado aí a gente vai saber por quê. Bem, aí eu coloquei aqui, ó, teste para detecção da P24, é uma proteína que está presente no HIV tipo 1, pessoal. A P24 é essa aqui, ó, no nucleocapsídeo do vírus. Essa proteína P24 ela é muito específica para o HIV. É isso que me faz também ter uma maior especificidade e sensibilidade também para o ELISA de quarta geração. Isso quer dizer, se no meu ELISA de quarta geração eu localizar a P24, já posso dizer, pessoal, que é HIV, certo? Porque é muito específica para o vírus. Mas como a gente não tem só HIV tipo 1, a gente também vai ter outras glicoproteínas, que são aqui essas GPs 120, 41, que também estão presentes outras proteínas do HIV tipo 2. Mas, lembrando, ó, toda vez que eu falar de ELISA de quarta geração, eu tenho que lembrar obrigatoriamente da P24. É a principal proteína que a gente vai tentar localizar. Não só ela, como também
o anticorpo. Por isso que é chamado de combinado. A gente vai entender melhor como é que funciona, certo? Bem, então, quando é que eu vou usar? Bem, é ideal para a fase aguda. Com a aguda aí, pessoal, a gente está falando também de uma fase precoce. Vamos relembrar aqui o conceito de janela imunológica. Ó, temos o vírus do HIV, quando ele infecta o paciente, ele não vai produzir de imediato os anticorpos. Então vai levar um tempo para poder identificar, para poder começar a produzir os anticorpos. Por isso que precisa da repetição do exame depois de um determinado período de tempo, certo? Então, a gente, nesse primeiro momento aqui, vai ter a P24 para localizar. E quem é que localiza? Só o ELISA de quarta geração. Se a gente fizer um teste aqui, ELISA indireto, por exemplo, não vai achar. Ou até mesmo o Western blot não vai conseguir localizar. Por quê? Porque precisa da produção dos anticorpos. Mas como a P24 está presente no vírus, é uma proteína do próprio vírus, eu posso localizar com ELISA de quarta geração, certo? E isso vai me dar uma vantagem muito maior. Se eu tenho um paciente que ele está com uma suspeita, faz o ELISA de quarta geração. Então é bom para a fase aguda, como a gente disse. Então tenho a P24, não tenho a produção de anticorpos. Só que depois, como a gente sabe, ó, a P24 ela vai desaparecendo, ela vai decaindo. E aí que começa a produção dos anticorpos. Aí que a gente pode utilizar os outros testes. Logo depois, então, essa P24 volta a aparecer, que é a fase lá que a gente vai ter as patologias oportunistas. Aí o vírus ele começa a se proliferar. É essa fase que a P24 ela volta a aparecer no paciente. Ela também, pessoal, o ELISA de quarta geração é muito bom, certo? Para esclarecimento do diagnóstico de crianças menores de 18 meses. Por quê? Ó, se eu tenho uma mãe que ela é soropositivo, há uma grande chance do bebê também ter. A gente já tem tratamento para isso, certo? Mas para eu ter certeza, para eu ter uma confirmação, a gente pode fazer o ELISA de quarta geração, porque também é considerado uma fase precoce. Então, para poder confirmar se a criança ela tem ou não HIV, posso fazer também um ELISA de quarta geração. E, claro, também para poder monitorar a terapia. Ou seja, o medicamento que eu estou utilizando no paciente está funcionando ou não está funcionando? Como é que eu vejo isso? Como ele já está na fase lá da manifestação da doença, da SIDA, certo? Da AIDS, eu posso monitorar também utilizando o ELISA de quarta geração. Porque se a P24 ela tiver uma quantidade muito grande, significa que minha terapia não está funcionando. Porque o ideal de uma terapia é diminuir aí a carga viral. Bem, pessoal, então vamos ver aqui agora como é que é o passo a passo aí do ELISA de quarta geração. Ó, só uma ressalva. A gente vai imaginar, claro, que o paciente ele é positivo. Só vamos entender o passo a passo aqui do processo, tudo bem? Primeira coisa aqui que você já vai ver que é diferente. Ó, no fundo do poço da placa aqui, a gente não tem só o anticorpo. Veja que a gente também tem a proteína, certo? Também tem um antígeno. Claro, essa proteína aqui principal vai ser a P24 e o anticorpo principal vai ser o anticorpo anti-P24. Então, esse é um dos grandes diferenciais aí do ELISA de quarta geração. Ele tem a combinação tanto para localizar anticorpo, tanto para localizar a própria proteína, o próprio antígeno, se o paciente tiver. Tudo bem? Então, é isso que eu falei que era combinado. Combinado, temos anticorpo e proteína, para poder localizar anticorpo e proteína, certo? Então, depois, pessoal, a gente vai adicionar aí a amostra do paciente, certo? Essa amostra aí a gente pode ter os anticorpos, a gente pode ter a proteína P24, certo? Então, adicionou a amostra e aí a gente vai fazer um processo chamado de incubação. Para que é essa incubação? Para que, se o paciente tiver anticorpo, poder se ligar especificamente à proteína. Se o paciente tiver já a proteína, poder se ligar especificamente ao anticorpo no fundo do poço, certo? Depois disso, vamos fazer uma lavagem, que é exatamente para tirar quem não se ligou especificamente,
certo? Quem não é específico para anticorpo ou para proteína vai sair na lavagem, tudo bem? Logo após, pessoal, a gente vai adicionar o conjugado. Só que, como é lisa de quarta geração, eu não tenho só o anticorpo ligado à enzima aqui, ó. Tenho o anticorpo mais enzima, mas também eu tenho a proteína ligado à enzima, certo? Porque se o paciente tiver a ligação lá da P24 no anticorpo, esse anticorpo aqui vai se ligar à proteína. E se o paciente tiver o anticorpo que se ligou à proteína no fundo do poço, ela vai se ligar a esse anticorpo também. Então, adicionei os dois, mesmo processo agora. Vou fazer a incubação para que dê tempo deles se ligarem e vou fazer mais uma lavagem, certo? Então, tirou mais uma vez quem não ligou a ninguém. Tudo bem? Agora, perceba aqui, ó. Tive o anticorpo que reconheceu a P24 aqui e tive a proteína que reconheceu, que se ligou aqui ao anticorpo, que já tinha antes ligado a proteína no poço. Tudo bem? Lembrar que o anticorpo aqui ele tem mais de um braço. No caso do IgM, que é esse aqui, tem 5 anticorpos ligados entre si. Então consegue ter essa conformação. Agora, pessoal, nossas enzimas ficaram livres. O que eu vou fazer? Adição do substrato, para quem não se lembra. Esse substrato aí, então, vai desencadear aquela reação, certo? A mais utilizada aí é a peroxidase, a enzima, o substrato da mesma, então a gente vai adicionar, e é aí que a gente vai ter a promoção da cor. A gente vai notar que teve alteração de cor. Aí a gente diz que está positivo. Claro, a olho nu só não vai funcionar. É por isso que a gente vai utilizar aí o espectrofotômetro, certo? Que vai conseguir identificar tanto se teve proteína ou se teve anticorpo ou os dois. E claro, antes disso aqui, antes de fazer a revelação, a gente usa a substância de parada, que é para parar a reação de mudança de cor, que a gente também já falou antes, porque senão a amostra ela vai ficando muito escura, pessoal. Então, lemos aí no espectrofotômetro e aí que pode ser dado o laudo, certo? Então, esse é o passo a passo. Lembrar de informações importantes. A gente vai ter identificação de anticorpo e de proteína ao mesmo tempo. É o anticorpo ligado à enzima, mas também vai ter a proteína ligada à enzima. Tudo bem, pessoal? Gostaria, claro, que você se inscrevesse no canal, compartilhe aí se for possível, deixe a sua opinião. Todas as redes sociais estão aí embaixo na descrição. E compartilha mesmo, comenta, se não gostou, fala o que pode melhorar, enfim, tudo que vocês já conhecem. E só uma super dica também, gostaria de apresentar aqui 2 parceiros meus que são gêmeos da biomedicina, são os caras que também têm um canal aqui no YouTube e também tem as redes sociais aí que eles compartilham conhecimento. Vale a pena conferir, vai lá, clica aqui no link que você não vai se arrepender, bem? Então, agradeço mais uma vez, um grande abraço aí e até a próxima.